Bom, então as arquiteturas Cibol e Skipgram, que nós vimos no último vídeo, elas geram word embeddings que nós conhecemos como livres de contexto, assim como aqueles que nós vimos na aula 5. São word embeddings, representações vetoriais, que não diferenciam o significado de uma palavra ou a classe gramatical de acordo com o contexto onde ela ocorre. Então aqui nós temos um exemplo. Vamos supor que eu falei, eu vou ao banco pagar uma conta e eu sentei no banco. Aqui não importa o significado de banco conforme o contexto, certo? Nos dois casos, esse token ele vai ser representado por um mesmo word embedding. Então essa é uma limitação das arquiteturas Cibol e Skipgram. Daí então surgiram os métodos que hoje são conhecidos como estado da arte, que são capazes de gerar representações vetoriais de um token sensíveis ao contexto, que são os modelos de linguagem neurais pré-treinados. Então, esses são os modelos de estado da arte para a grande maioria das tarefas de linguística computacional e processamento de língua natural. Eles são normalmente baseados na arquitetura Transformer e, diferente do Cibol, que visa somente ajustar as features das palavras de entrada, esses modelos de linguagem neurais eles visam pré-treinar em tarefas genéricas todos os parâmetros da rede neural. Daí, então, essa rede neural, uma vez que ela está pré-treinada, ela pode ser refinada para uma tarefa específica com um conjunto de dados rotulados limitado, diferente do caso se eu tivesse que treinar uma rede neural para essa mesma tarefa do zero, certo? Inicializando os pesos aleatoriamente. Nesse caso, eu precisaria de uma grande quantidade de dados. Um dos modelos neurais pré-treinados, estado da arte hoje em dia mais conhecido, é esse que é chamado de BERT, que é o acrônimo para Bidirectional Encoding Representations. Ele foi proposto em 2019 pelo Google e a ideia é bem simples, basicamente é uma arquitetura Transformer que é treinado com uma grande quantidade de textos em inglês em duas tarefas genéricas. A primeira é essa tarefa aqui à esquerda. Então, basicamente, pega-se sentenças em inglês de um grande corpus e aí 15% dos tokens dessa sentença são modificados por símbolos assim, que indicam uma máscara, certo? Daí, então, esse texto é dado de entrada para o BERT, para esse modelo de linguagem, e a ideia é treinar esse modelo para prever qual que é a palavra mais provável de acontecer para substituir essas máscaras na entrada. Então, treinando a rede neural nessa tarefa genérica, todos os pesos são ajustados, fazendo com que ela aprenda algumas features linguísticas. A segunda tarefa é essa aqui que vocês veem à direita, e a ideia basicamente é dar duas sentenças de entrada para o BERT e treinar o BERT para prever se a segunda sentença ela é uma continuação da primeira ou não. Então, nesse caso de entrada, é dado tanto sentenças onde a segunda é continuação da primeira, ou casos negativos, que são os casos que artificialmente a ordem das sentenças é trocada. Lembrando que o BERT tem a versão em português, que foi gerada pela Unicamp, que é o BERT-INBAL. Então, o BERT-INBAL, eles utilizaram uma versão do BERT que é o MBERT, que é o BERT multilingüe. Esse BERT multilingüe ele foi treinado num corpus de textos em 101 idiomas. Então, o que o pessoal da Unicamp fez? Assim como está descrito nesse estudo aqui de 2020. Eles pegaram esse BERT multilingüe e aí eles continuaram o pré-treinamento a partir dessas duas tarefas genéricas, utilizando esse corpus aqui, o Brazilian Web as a Corpus, que é um dos maiores corpus, se não o maior, para a língua portuguesa. Outros modelos que vocês já devem ter ouvido falar são esses modelos da família GPT, o GPT-1, o GPT-2 e o GPT-3. Eles ficaram bem famosos, principalmente esse último, e foi matéria de muitos jornais. Essas arquiteturas foram treinadas por uma empresa chamada OpenAI, e a ideia é a seguinte: assim como o BERT é utilizado também uma grande quantidade de textos não rotulados, e define-se uma tarefa genérica muito simples. Basicamente, esses modelos são treinados para prever a próxima palavra dado um contexto, assim como nós vimos dos modelos de linguagem nas aulas passadas. Então, lembrem-se que a gente teve aquele exemplo, na minha terra tem palmeiras onde canta o. Então, nesse caso, teriam os exemplos do vocabulário para prever a palavra, a gente saberia que é sabiá. Então, o modelo é treinado dessa maneira, para prever a próxima palavra, dado um contexto anterior. E aí vocês podem ver que conforme foi
as versões foram avançando do GPT, o contexto à esquerda ele foi aumentando. Então, o GPT-1 ele foi treinado para prever a próxima palavra de um texto, dados 512 tokens anteriores, o GPT-2 os 1024 tokens anteriores e o GPT-3 os 2048 tokens anteriores. E o GPT-3 é muito bom para gerar texto, eles geram textos que são bem semelhantes a textos gerados por humanos, jornalistas, e mais do que isso, ele aprende algumas tarefas a partir desse pré-treinamento. Então aqui tem um exemplo, é dado um comando para ele, né, recite the first law, então aqui está pedindo para ele recitar a primeira lei da robótica, e passando esse comando, de fato, ele responde com a primeira lei da robótica. Outro modelo que surgiu recentemente, também para a tarefa de geração, é o T5. T5 também foi uma arquitetura desenvolvida pelo Google e ela é pré-treinada para problemas de geração. Ela também utiliza aquela tarefa genérica de mascarar os dados e prevê-los na saída, assim como o BERT. A única diferença é que o BERT ele é um modelo utilizado mais para problemas de classificação. Então, na tarefa genérica, é dado um texto mascarado para ele e ele só prevê qual que é a palavra mais provável para aquela tag mascarada. Então, é um problema de classificação. E ele é mais útil para ser refinado também em problemas de classificação, que é diferente do T5. O T5 ele é pré-treinado de uma determinada maneira que, dado então uma sentença com tokens mascarados, corrompidos, ele é treinado para gerar token por token o texto sem substituindo os tokens de máscara pelas palavras mais prováveis. E além disso, ele também é refinado em múltiplas tarefas, como por exemplo traduzir do inglês para o alemão. Então ele foi refinado de tal maneira que se você der esse comando para ele traduzir inglês para o alemão e você passar o texto em inglês, ele vai traduzir para você. Tem ainda essas duas tarefas e essa quarta aqui que é de sumarização. Então ele foi treinado de uma tal maneira que se você também der esse comando para ele summarize, dois pontos, e passar o texto para ser sumarizado, ele vai gerar a sumarização para você. Então ele é um dos modelos estado da arte para problemas de geração, onde espera-se gerar uma sequência. Por último, tem esse modelo que é muito semelhante ao T5 e foi proposto pelo Facebook, que é o BART. Ele é pré-treinado em múltiplas tarefas genéricas. E aqui está a diferença dele para os métodos anteriores, como o BERT e o GPT. Então, como a gente falou, o BERT ele é pré-treinado em duas tarefas genéricas. A primeira é aquela onde alguns tokens são mascarados, e ele é treinado para classificar qual que são os tokens mais prováveis para substituir aqueles tokens mascarados da entrada. Já o GPT é um modelo autorregressivo, é um decodificador. Então, dado o contexto à esquerda, ele prevê a próxima palavra. Então, aqui se eu der para ele um símbolo de início A, B, C, D, ele é treinado para prever o próximo símbolo. Então, ele só vê o contexto à esquerda, certo? Muito semelhante com os modelos de linguagem clássicos que nós vimos nas aulas anteriores. Já o BART, ele combina as duas ideias. Ele também tem um codificador que é treinado para codificar um texto mascarado, mas é esse texto mascarado, ao invés de ter somente as palavras mais prováveis classificadas para substituir os tokens mascarados, ele é treinado para gerar, palavra por palavra, o texto final substituindo os tokens de máscara. Então, esses são os modelos pré-treinados estado da arte hoje em dia. E quais são as vantagens deles? Bom, primeiro é que eles são pré-treinados numa grande quantidade de dados não rotulados. Foi uma ideia muito criativa, porque dados não rotulados você encontra em grande abundância, principalmente na web, e de fato faz com que esses modelos aprendam representações de tokens e de sentenças muito acuradas. Inclusive as representações que são geradas para os tokens, elas são sensíveis ao contexto. Então, naquele nosso caso no banco, por exemplo, eu vou ao banco ou eu sentei no banco, nessas duas sentenças, esses modelos eles gerariam representações vetoriais para banco diferentes umas das outras, porque levariam em conta as palavras que estariam ao redor, ou seja, o contexto. E aí, como eu disse, uma vez pré-treinado, esses modelos eles podem ter os parâmetros refinados para diversas tarefas com menos dados rotulados. E, de fato, essa é a estratégia que é mais utilizada hoje em dia
e é o estado da arte para a maioria das tarefas de processamento de língua natural. Bom, e por último eu quero falar dessa empresa, que é a Hugging Face, uma empresa que surgiu nos últimos anos, e eles disponibilizam a implementação de grande parte desses modelos pré-treinados. Então é um framework que facilita muito o uso desses modelos, que são o estado da arte. De quando eu estou gravando esse vídeo, uma semana atrás eles lançaram um curso para explicar um pouco melhor a ferramenta, assim como a arquitetura Transformer e os modelos pré-treinados. O curso está disponível nesse link, eu vou abrir aqui para vocês, e eu altamente sugiro que vocês assistam às aulas para se inteirar um pouco mais sobre o assunto.